Boletim Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Eu sou Pedro e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá e bem-vindo ao programa Além das Fronteiras da UFVJM do Boletim da Química, onde falamos sobre projetos de extensão que são realizados na UFVJM. E esse episódio é para você que está interessado em saber sobre a história das mulheres na ciência e suas conquistas e desafios enfrentados. Bem, hoje vamos falar com a professora doutora Angélica Oliveira de Araújo, do Departamento de Química da UFVJM. É graduada em licenciatura em Química e doutora em Educação pela UFMG. Atualmente atua nos cursos de licenciatura em Química e de licenciatura em Ciências Biológicas da UFVJM. A professora também é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência, Matemática e Tecnologias, atuando nas linhas de pesquisa de formação de professores, em Educação em Ciências e Matemática e Ensino e em Aprendizagem em Educação em Ciências e Matemática. Muito obrigada, Angélica, por aceitar o convite da entrevista. Olá, Pedro. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo aí o convite para conversarmos, ainda que brevemente, um pouco sobre essa questão do papel feminino aí na ciência e um pouco da história propriamente dita da ciência até o que é ciência, né? Então, quero agradecer o convite aí do PET, parabenizar aí por essa iniciativa de apresentar um pouco desses nossos projetos de extensão aí regional da Universidade da UFVJM. Agradecer a você, os outros discentes aí do PET e ao coordenador, que é o professor Rodrigo. Então, muito obrigado aí e seguimos conversando sobre essa questão e outras que vocês desejarem em minha participação. É uma alegria enorme poder falar aqui com vocês e apresentar um pouco o trabalho da UFVJM, da nossa licenciatura em Química. Então, tentando fazer algumas considerações, embora esse assunto seja difícil de falar brevemente, mesmo porque, como eu havia te dito, eu não sou especialista nem em história da ciência, nem em estudos em questões de gênero, mas é um assunto que eu tenho tentado contemplar na minha disciplina de História da Química e buscado fazer alguns trabalhos nessa perspectiva, até porque a gente tem que a própria construção da ciência, ela perpassa por fatores sociais, históricos, políticos, religiosos, e que a mulher sempre foi delegada aí um papel secundário, que hoje é secundário, mas que por muito tempo nem sequer existia. Daí esse detrimento da participação feminina na própria ciência, e isso não é uma característica só do Brasil, né? Isso é uma característica em nível mundial. O próprio desenvolvimento da ciência, lembrando que quando a gente fala em ciência, não se refere às ciências naturais, somente à química, à física e biologia, ela durante a sua construção, ela perpassa aspectos sociais, religiosos, econômicos e políticos. E essa discussão de que existem diferenças entre homens e mulheres, não só biológicas como cognitivas, ainda não tem resultados conclusivos e não existe consenso sobre se essa diferença ela determina a capacidade de aprendizagem diferente por sexos diferentes. Mas há argumentos de que a mulher não possui controle emocional para suportar as pressões frequentes em cargos de comando, de que não tomam decisões objetivas e socialmente não foram educadas para serem protegidas, e dessa forma elas não adquirem agressividade, competitividade necessária para ter cargos de chefia. Por que eu estou dizendo desse cenário? Porque uma das principais razões, né, para essa questão cíclica, dessa representação desproporcional de mulheres nas áreas de tecnologia, matemática, engenharia, computação, ou seja, todas essas áreas das ciências exatas, se deve, em sua maioria, não às diferenças de gêneros fisiológicas, biológicas e cognitivas,
mas ao próprio descaso de reconhecimento da mulher dentro da própria comunidade científica. Então, mais para frente eu posso até conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que 97% dos Nobel, considerando todas as áreas, elas são masculinos, né? Não é só na área de ciências. Mas dentro da química e da física, nós temos apenas, na química, por exemplo, são apenas 4 casos, né? E um deles, que é o mais clássico, conhecido aí por todos os alunos da química, é o da Marie Curie. E ela só recebeu o Nobel, na época, que foi aí em 1903, porque o Pierre Curie se recusou em receber esse Nobel sozinho, né? Então, para que ele fosse receber esse Nobel, ele exigiu que houvesse a participação dela. Outra que recebeu o Nobel e que também teve que ter o apoio masculino para que recebesse esse Nobel foi a Rosalind Franklin, né, que participou da elucidação da estrutura do DNA. E ela foi completamente ignorada aí pela comissão do Nobel. Então, a gente pode ter outros exemplos, né? Na história da ciência, a gente tem que o próprio Lavoisier, grande parte dos estudos dele foi desenvolvido pela Marie Curie. Não pela Marie Curie, não, né? Pela Mary Lavoisier, desculpe aí o equívoco. Mas, então, a mulher, embora ela tivesse uma participação significativa na própria condução e desenvolvimento da pesquisa, ela foi legada a um papel secundário. Então, houve esse descaso, e ainda há, né? Tem vários estudos que mostram que os convites para as palestras principais na área de ciência e tecnologia, as citações de trabalhos femininos, existe um preconceito da comunidade, muitas vezes, em fazê-lo, né? Se tiver um homem que estuda sobre o mesmo assunto, muitas vezes a mulher é preterida em relação ao homem, né? Então, isso se deve à própria falta de reconhecimento. Outra questão é o reduzido número de mulheres em cargos de decisão. Isso favorece que essa questão política da participação feminina, ela se perpetue e que os homens continuem a ter maior participação, dificultando a implementação de políticas e medidas que estimulem a maior participação feminina na ciência e na tecnologia. Então, devido a essas próprias questões políticas e estruturais sociais, e a própria questão da cultura patriarcal, a mulher vai ficando em segundo plano. Outros estudos que vêm sendo feitos é que existe uma sobrecarga devido ao acúmulo das tradicionais funções do lar e das funções acadêmicas, uma vez que a mulher... várias universidades, inclusive a nossa, não tem creches, por exemplo, aqui no local de trabalho, né? Então, aí quem tem filho se ocupa muito mais, às vezes, das responsabilidades com os próprios filhos do que os maridos, né? Do que os pais. Então, acaba que há essa sobrecarga para a mulher das atividades domésticas. E dificuldade também em conciliar as demandas da profissão com as demandas do parceiro. Então, você tem historicamente também a questão que a mulher é muito mais suscetível a transferências, mesmo quando os parceiros ambos estão vinculados aí à participação nas universidades, na ciência, a mulher é muito mais removida do seu lugar geográfico relacionado à profissão do que o próprio parceiro. Então, todos esses fatores, muito mais do que a capacidade da mulher em produzir, em capacidade que eu me refiro é a questão intelectual, interferem aí na produtividade feminina, na produtividade e no reconhecimento do trabalho feminino e na participação. Então, a ciência, ela demanda não só de criatividade, de conhecimento, de aspectos cognitivos, como de aspectos sociais e políticos. Uhum. E as políticas públicas e questões sociais para a inserção das mulheres na ciência, elas foram historicamente prejudicadas e continuam sendo, né? Em detrimento da participação dos homens. Uhum. Respondida, Angélica.
baseado na função social que as universidades possuem, de que forma as universidades podem contribuir para a permanência... Pedro, só um minutinho aqui. Antes de você fazer a primeira pergunta, deixa eu só dar um cenário? Quais atitudes que os professores podem adotar para incentivá-las? Olha, Pedro, eu tento sempre ser otimista, né? Embora o nosso cenário político atual que tem sido desenhado aí não favorece a defesa das mulheres, nem de outras minorias. A gente tem acompanhado um discurso, né, que inibe o trabalho das universidades públicas, o trabalho dos professores, enfim. Mas sim, eu vejo que é possível pensar numa mudança nesse cenário, visto que nas últimas décadas, até por relatórios da Unesco e outros indicadores aí de como tem estado essa participação das mulheres, que o número de mulheres que ingressam nas universidades, nas áreas de ciências e tecnologia, em especial nos países da América Latina, tem aumentado aí nas últimas 2 décadas, né? Embora ainda persista a concentração de profissionais do sexo feminino em áreas mais específicas das ciências humanas, das ciências sociais, da psicologia, da pedagogia, em detrimento de outras áreas, em especial as áreas de exatas, né? Mas um obstáculo que existe culturalmente aí na América Latina é essa associação do papel da mulher aos tradicionais modelos e práticas de sociedades patriarcais, né? Onde a mulher ela é tida como a rainha do lar, ou seja, ela se responsabiliza pelas questões da logística profissional. Você deve ter observado aí que durante a nossa entrevista eu tive até que parar um minutinho para organizar como ficou o almoço da minha família, ou seja, né, toda essa questão fica delegada à mulher, e isso é uma sobrecarga de trabalho, como eu disse no início da nossa entrevista. E o ingresso nas universidades públicas, e às vezes a evasão, ela também se deve a isso, né? A gente não tem uma estrutura, por exemplo, uma creche que favoreçam as nossas alunas que tenham filhos a continuar e ter um espaço para cuidar das crianças, né, na própria instituição, como outras universidades têm. Embora a nossa universidade seja uma universidade nova, em vários aspectos ainda está se estruturando, esse é um aspecto super importante, né, para garantir as mulheres, as mães, permanência na instituição. E uma outra questão vem essa questão cultural, né, de que as estruturas e instituições acadêmicas, às vezes, elas são discriminatórias e segregam a mulher, né? Essa extensão do modelo feminino de que a mulher ela é criada, ela é educada para assumir as funções do lar. E as mulheres que conseguem chegar à universidade, não que elas não sejam, mas elas se veem como vencedoras de um sistema, né? E isso cria uma visão positivista a respeito do próprio êxito profissional e o status aí dentro da instituição. Isso comparado com uma visão europeia ou com a norte-americana, que não entende que é um favor, que é um mérito, só pelo fato de ter mulher, né, na própria instituição. Então, acho que várias ações precisam ser feitas para a mulher ser empoderada. Acho que o termo é isso mesmo, para ela se sentir capaz, para ela se sentir... Tem estudos que mostram que ao longo da trajetória, os homens eles são super estimulados, né? E as mulheres elas são subestimadas. Elas são subestimadas enquanto os homens são supraestimados. Então, é fazer algum tipo de política para valorizar e tentar mudar um pouco essa cultura. E acho que, principalmente, ter discussões que favoreçam essa descoberta de que a cada geração, as jovens pesquisadoras, elas não acreditam que vão ser prejudicadas por uma discriminação sexual, né? Que essa questão já foi resolvida pelas gerações anteriores e que isso não as afetará.
E isso, dado principalmente ao contexto político atual que estamos vivendo, é uma grande ilusão, né? A luta, como se diz, a luta continua. O ingresso tem melhorado? Sim, não só de mulheres, como ao longo das últimas décadas, até de pessoas com poder aquisitivo menor, né? Eu, por exemplo, me considero uma representante dessa classe que houve uma ascensão, né, de acesso à universidade. Né? Eu sou filha de uma escola pública, estudei numa universidade pública, me graduei, fiz mestrado, doutorado, tudo em universidade pública. Então, a universidade pública, ela tem esse papel de transformação social, não só para a mulher, como para vários outros segmentos da sociedade, né? Então, apesar desse desmonte que tem ocorrido na gestão atual dos nossos governantes, eu vejo, sim, com bons olhos essa mudança, né? Principalmente na área da química. Eu já me ingressei numa turma de química em que o quantitativo era quase 50% de mulheres, o que foi para a época que eu ingressei na UFMG em 2001, a minha turma tinha uma quantidade de mulher muito maior do que as turmas anteriores. E isso foi ao longo dessas 2 décadas, né, que tem aí o que, 20 anos, isso tem se mantido, já mostra uma progressão de acesso, né, e de permanência, embora ainda seja menor que o número de homens, você tem mais mulheres ingressando e se formando, mas nós ainda estamos aí, como se diz, engatinhando nesse processo. E políticas públicas precisam sim ser feitas, não só na nossa instituição, como em muitas outras, né? Uhum. Em todas, eu acho, no Brasil. Com certeza. Angélica, baseado na função social que as universidades possuem, de que forma as universidades podem contribuir para a permanência das mulheres nos espaços acadêmicos, visto que muitas possuem jornada dupla de trabalho? Eu não sei, mas eu tenho a sensação que eu já comentei um pouco isso na questão anterior, não? Eu Sim. acho que são essas políticas de valorização, de permanência, de ter programas voltados para as, as mulheres que são mães, em especial, né, que tem essa jornada dupla de trabalho. Enfim, e a própria estrutura, acredito eu, dos cursos de licenciatura, que é do lugar onde eu tenho falado, né, Uhum. de onde eu estou falando agora, da licenciatura em Química, houve uma estruturação com inserção de disciplinas que busquem, que contemplem essas discussões de direitos humanos, de lutas de classes, de gêneros, lutas de gênero. Então, assim, é uma maneira também de inserir esse papel da mulher nessa formação crítica, né? E eu gosto sempre de falar que tem que conhecer um pouco quais são as lutas, quais são as vitórias, e também essa questão, né, de, de abrangência do papel feminino na ciência. Então, eu tenho, como eu te disse no início da entrevista, eu tenho buscado inserir nas minhas disciplinas discussões vinculadas a essas questões do papel feminino na ciência, né? Até para empoderamento e mostrar que não é questão de capacidade da mulher, que ser maior ou menor que a do homem, que está refletido aí nas premiações, na quantidade de pesquisas. Isso você consegue perceber até pelo volume de artigos, projetos, trabalhos desenvolvidos por mulheres. Mas toda essa política pública de valorização exclusivamente dos trabalhos masculinos. Então, não sei, o fato de você ter invertido a ordem das perguntas uma primeira vez, eu acho que eu respondi um pouco as. Site Agência Brasil, as mulheres entre 2014 e 2017 assinaram cerca de 72% dos artigos científicos publicados por grupos de pesquisa brasileiros. Como você analisa esses dados
e qual a importância dele para o enfrentamento do machismo estrutural? Bom, eu penso que é o início, pelo menos, da valorização aí do trabalho feminino, né? E essa discussão de gênero, ela perpassa vários aspectos. Eu vejo aí, ao longo da minha... Aí é mais, como a pergunta também foi, como eu vejo essa questão do papel da mulher na ciência, um pouco da minha opinião, eu vejo que eu tenho percebido aí ao longo dos trabalhos no próprio curso que em várias turmas a gente tem que as mulheres tendem a ser muito mais até dedicadas que os homens, né? Dedicadas em termos de ter prazo para entregar trabalhos, em termos de correr atrás de participação em grupos de pesquisa, de se empenhar em concluir com êxito as disciplinas, o curso e tudo mais. E, em contrapartida, é essa luta diária, né, que os homens não vivenciaram ao longo dessas décadas, né, que a sociedade sempre favoreceu muito mais a participação masculina. Em detrimento a isso, eu vejo muitas vezes que isso tem acomodado um pouco os homens, né, então, dando essa leve cutucada. Eu vejo que muitos alunos chegam para cursar, morando em uma república, com às vezes até grande dificuldade em cuidar de si mesmo, uma dependência emocional muito maior até do que as mulheres, né? Então isso é produto um pouco dessas lutas que têm sido enfrentadas diariamente aí pelas mulheres. E é o início, então não me surpreendeu, os 7% dos Nobel na área de ciência ainda é masculino. A revista Galileu, que é uma de circulação bem popular, vamos dizer assim, em 2009 saiu um artigo até que eu gostei bastante, já trabalhei em uma disciplina, que por que tão poucas mulheres ganharam Nobel de Ciências, né? E ele faz vários apontamentos para essas questões sociais, políticas e a própria formação e permanência da mulher nas instituições que você apontou aí ao longo das perguntas anteriores e que a gente começou a conversar brevemente aqui. Então, a gente teve e esse artigo saiu exatamente após o Nobel de 2019 não contemplar nenhuma mulher, né? Embora vários registros dos artigos científicos sejam assinados por mulheres. Então, isso mostra que quando a premiação é feita, as mulheres ainda estão sendo deixadas de lado, né? A gente teve, eu falei isso com você no início, né, no início da nossa entrevista, que foram 4 apenas até o momento Nobel de Química, da Marie Curie, teve o da filha dela, mas aí já foi em física, né, por isso que eu não... A Marie Curie, inclusive, foi laureada 2 vezes, em química e em física. A filha dela em física, mas na química nós temos 4, que também e a última foi em 2009, embora na última década teve um crescimento maior das mulheres na ciência. Então, isso é um indicativo para a gente que o reconhecimento do papel feminino, ele ainda está muito aquém do merecimento das mulheres, na minha leitura, né? Angélica, baseando na sua atuação como professora na UFVJM, de forma geral, como você avalia a função da universidade como promotora de inclusão em relação ao aumento do número de mulheres que tomam frente da ciência? Eu vejo a UFVJM com um grande papel social na região, não só no que diz respeito às mulheres. Eu vi ao longo dessa trajetória aí, que eu estou há 10 anos na UFVJM, não só mulheres, como mulheres negras, mulheres de origem humilde, filhas de garimpeiro. Estou ressaltando o ser mulher, mas isso a gente também tem homens que sofreram as mesmas lutas, né? Que eu acho que essa questão social de entrar numa universidade pública, ela também é um desafio para quem vem de escola pública, de família pobre, e a mulher, voltando a essa discussão de gênero, ela tem uma dificuldade ainda maior.
Então, eu vejo a UFVJM como um papel crucial e fundamental, não só para Diamantina, que é onde a gente atua, não só para Flotone, Unai, onde a gente tem os campos de atuação, como para todo o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que vários cursos têm vários projetos de inclusão social mesmo, né? Então, em relação à ciência, como eu tinha dito, o que me faz ver com otimismo é que várias dessas mulheres que se formam e conhecem as suas lutas e têm acesso à universidade, de conhecer o papel da mulher, as dificuldades que a mulher enfrenta para se formar, tendem a atuar e vão atuar aí em cargos que vão possibilitar a outras mulheres esse mesmo empoderamento, né? Porque não só a questão daquele indivíduo que vence, ele serve de exemplo a outros que convivem com ele, né? No caso das mulheres, eu acho que isso tem sido discutido bastante na nossa instituição. Então, a gente está só engatinhando, acho que precisa melhorar muito ainda, mas esse esforço tem sido feito. Sim. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista. E minha última pergunta é essa. Aproveitando seu conhecimento no tema aqui debatido e sua experiência acadêmica, você poderia sugerir aos espectadores alguma leitura específica ou mesmo algum projeto de pesquisa ou extensão nesta área para aprofundar a discussão? Ô Pedro, eu gostaria de começar sugerindo alguns filmes, né? Eu acho que nessa quarentena, filme é uma maneira, às vezes, bastante lúdica de a gente conseguir não só o lazer, como usar esse lazer de forma produtiva. Então, um filme que eu gosto muito, que discute esse papel da mulher na ciência, chama Estrelas Além do Tempo, que é um filme que vai discutir um pouco de uma engenheira norte-americana, são 3 mulheres, na verdade, e a luta dessas mulheres para, para divulgar, produzir, ter o seu trabalho. Não vou contar muito aqui do filme para não dar muito spoiler, mas é muito bom esse filme, né? E mostra isso, além desse desafio das jornadas duplas, triplas de trabalho, a luta que elas precisam ter para essa visibilidade na condição de mulher, né? A luta que uma delas tem uma fala até muito forte no momento do filme que vai dizer isso, né? Se ela fosse homem, ela já teria um reconhecimento muito anterior do que ela está tendo naquele momento, né? Então é um filme muito forte, muito interessante. Tem um filme, um documentário sobre Marie Curie. Eu posso mandar esses links todos também aí, se for. Tem um filme, Marie Curie, que vai contar um pouco da trajetória dela, que é uma história muito bonita, né? A luta dela, ela foi casada com um cientista renomado, como que ela, no início do século XX, né, teve que lutar para conseguir desenvolver um trabalho na área de física. Começou por aí. Então, mostra essas lutas da mulher, que além de toda a questão social, mesmo ela tendo uma boa ideia, um bom trabalho, ela vai ter, por ser mulher, que lutar para adquirir o espaço dela na sociedade. Nas Montanhas dos Gorilas, também é outro filme interessante nessa temática. E tem vários documentários, hoje estão tendo várias lives sobre essa temática sobre mulheres, né? Uma coisa que eu não falei ao longo da entrevista, mas vai desde a época da Inquisição, né? Que várias mulheres que foram consideradas bruxas, na verdade, desenvolviam trabalhos voltados para a área de ciência. E por serem capazes de colocar em xeque essa questão do poder masculino, por serem críticas, foram perseguidas e até executadas. Então, essas questões relacionadas aí da caça às bruxas, os vínculos com isso em relação à ciência, eu tenho alguns documentários aí, da Silva Federici, que foi até recomendado pela professora Lara,
aqui do curso, que é uma que eu recomendo aqui, vocês, como eu te disse no início, que também faço uma entrevista com ela, que ela tem várias pesquisas e uma perspectiva muito bacana sobre o papel da mulher nas ciências humanas aí também. Então, tem vários filmes aí que são interessantes para a gente da área de ciências. Para a área de ciências também eu gosto muito de um livro do professor Ático Chassot, na área de ciências. Ele é químico também, e ele tem um livro específico sobre isso, que tem até um nome, que o título já é bem provocativo. Fala assim, A Ciência é Masculina? É, sim, senhora. Que é um livro que eu acho que tem vários apontamentos e discussões interessantes aí para essa temática. No mais, tem alguns grupos de pesquisa, você tinha perguntado, da Universidade de Santa Catarina. Eu acho que eu prefiro te passar isso por link para você divulgar aí para Núcleo de Ciências Sociais, pesquisa sobre gêneros. Eu tenho que levantar esses nomes aí certinho. Eu ia até te pedir para divulgar isso com calma depois. Eu vejo isso, né? O papel da universidade pública a gente tem cada vez mais que tentar formar um cidadão crítico e capaz aí de intervir na sociedade, mudar a sua realidade, da realidade que o cerca, né? Então, nosso papel social enquanto instituição, enquanto professor, né? O professor, ele é o primeiro contato formal aí que o aluno lá no ensino médio vai ter com a química e vai ser um incentivador, né? Então, o fato da gente estar formando mulheres, como eu tinha te dito anteriormente, ajuda que essas mulheres levem essa visão mais humanizada da ciência também para esses alunos que serão formados, né? E isso, da mesma forma que o machismo foi construído de maneira cíclica, se perpetuando aí ao longo das políticas públicas dos aspectos culturais, reverter isso é também o nosso papel, né? Enquanto professor, enquanto sociedade, enquanto instituição. Então, eu acredito na mudança, né? Embora nosso cenário político não tenha muito favorecido isso, né? Infelizmente. Então, eu gostaria aí de agradecer a participação e colocar à disposição aí para outras conversas futuras. Obrigado por assistirem mais um programa Além das Fronteiras da UFVJM do Grupo PET Química. As informações completas podem ser acessadas no Boletim da Química em nossa página do Instagram. Compartilhe e se inscreva em nosso canal Boletim da Química UFVJM, uma fonte segura de informação e pesquisa na área de Química. Muito obrigado. Obrigada a vocês.